Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, quem gerencia aqui esse canal do Contando Matemática, e hoje eu vou fazer aí a correção de matemática da prova que foi aplicada em Sorocaba no dia 11 de outubro de 2020, né, de professor de ensino básico 1 aí pela banca VUNESP, tá certo? O primeiro fala o seguinte: a professora Márcia tem 3,60 metros de fita na cor azul e 2,40 metros de fita na cor amarela e precisa cortar ambas as fitas em pedaços de mesmo tamanho, o maior possível, sem desperdício. Após cortar as fitas, ela precisará dividir cada pedaço em 3 partes de tamanho igual. Terminada essa divisão, o número de pedaços da fita na cor azul excederá o número de pedaços na fita da cor amarela em... Bom, quem está vendo aí é um exercício bem típico da VUNESP que a gente vai resolver como? A partir do MDC. Como que eu sei? MDC é máximo divisor comum. Olha o maior aqui. Maior vem de máximo. Cortar significa dividir. Mesmo tamanho, algo em comum. É por isso que é o MDC. E aí eu vou fazer MDC de quem? Dos dois valores aqui, ó, 3,60 metros e 2,40 metros. Vamos colocar aqui. Só que aí muita gente me pergunta, eu até falei aí numa revisão uns dias atrás sobre MDC de números decimais. Então quem me acompanha aqui sabe que eu já tinha dado essa dica, que é o seguinte: em vez de você colocar aqui com vírgula, pensa nos decímetros, tira a vírgula, não tem problema nenhum. Tá certo? Coloca 36 e 24, uma dica aí para vocês. E vamos fazer o máximo divisor comum. O 36 e o 24 dá para dividir por 2, que fica 18 e 12. Ainda dá para dividir por 2, que fica 9 e 6. Agora pensa num número que dê para dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo. Aí é somente o 3, portanto fica 3 e 2, tá certo? Ou seja, nosso MDC deu... Multiplica todos os números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o nosso MDC é 12. Se você quiser voltar a vírgula, não tem problema. Você fala que era 1,20 m, tá certo? Então, ó, tirei a vírgula lá, coloquei a vírgula aqui, tá bom? E aí ficou como? Então, eu vou ter 3 pedaços na cor azul de 1,20 m e 2 pedaços de fita de 1,20 m na cor amarela. Mas só que ainda não é isso que ele pergunta. Ele fala que agora cada pedaço eu vou ter que dividir em 3 partes de tamanhos iguais, tá certo? Então esses 3 pedaços vão virar quanto? Pega 3 pedaços e cada pedaço você vai dividir em 3. Então se fosse um pedaço, você ia ter 3. Se fosse 2, você ia ter 6. Como é 3, você vai ter 9 pedaços. Então você vai ter 9 na cor azul. Eu simplesmente fiz 3 vezes 3, vão ter 9 na cor azul, tá certo? E os de pedaço da cor da fita amarela iam ter 2. Como eu vou dividir em 3, agora eu vou ter 6 pedaços. 6 na cor amarela. E ainda não terminou o exercício, porque vamos ver a pergunta aqui, ó. O número de pedaços na cor azul excederá o número de pedaços na cor amarela em, vamos ver aqui, ó, 9 e 6. Ou seja, eu tenho quantos pedaços a mais de azul? Como ele pergunta quantos pedaços a mais, você vai subtrair. 9 menos 6 é igual a 3. Portanto, a alternativa certa, a letra E, ok? Então esse é o primeiro exercício aí que a gente fez por MDC. Mas como é o caso da VUNESP, quem está acostumado aí no canal ficar sempre de olho, ou se não, quem faz curso comigo, sabe que VUNESP não é só um raciocínio, né? Sempre precisa de 2 ou 3 raciocínios, eles exigem um pouquinho a mais, tá bom? Então vamos aí agora para o segundo exercício aí de porcentagem. Quem fez a semana da aprovação da VUNESP aqui no CEPA com a gente, foi o exercício que eu mais falei. Eu falei que era o exercício que estava na moda, não é verdade, aí da VUNESP? Então vamos ler ele aí. Se você errou, para não errar mais, eu vou te dar as dicas. Uma loja tem apenas 2 vendedores, Ana e Roberto. A tabela a seguir apresenta a participação de cada um deles nas vendas efetuadas em 5 dias da semana anterior. E aí tá, na segunda-feira, Ana foi responsável por 25% das vendas, enquanto o Roberto 75% das vendas na segunda. Aí vem terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante.
Bateu o olho nesse exercício? Com certeza vai ter alternativa comparando segunda e terça nas vendas. Posso comparar? Não posso. Por quê? Porque é porcentagem, não quantidade. Se ele falasse a Ana vendeu 25 peças e Roberto 75 peças, ok. Na terça, 62 peças e 38 peças, ok, aí você pode comparar. Mas não, ele deu porcentagem. Porcentagem de quantas peças? Você não sabe. Quer ver? Fiquem vendo como vai ter alternativa assim. Assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira relacionada às afirmações apresentadas. Então tá aí a letra A. Nos 5 dias, o valor total em reais das vendas feitas por Ana foi maior que o valor total de reais das vendas feitas por Roberto. Não sei. Quantos reais Roberto adquiriu aqui? Ele vendeu 75%, mas 75% de quanto? Não faço a mínima ideia, tá certo? Então, você coloca aí um xizinho aí, não é alternativa A. Na B, nos 5 dias, o valor total em reais das vendas feitas por Roberto foi maior que o valor total de reais das vendas feitas por Ana. Errada também. Aí a pessoa fala, professor, mas por raciocínio lógico, ou Ana vendeu mais ou o Roberto vendeu mais, ou venderam até a mesma coisa? Não sei. Quanto que era o preço de cada um? Com certeza foi um dos dois, mas nenhum dos dois você pode bater o martelo e falar, é esse. Você não pode fazer isso, você não pode falar, pode ser que a letra A, então vou assinalar. Se pode ser, não é certeza, né, gente? Então vamos aí na C. Na segunda-feira, o valor total em reais das vendas feitas por Ana correspondeu a 1/3 do valor total em reais das vendas feitas por Roberto. Bom, agora ele está falando só de segunda eu posso comparar. Então vamos lá. Ana 25, Roberto 75. 25 é 1/3 de 75? É, faz 1/3 aqui de 75, ó. 75 dividido por 3, 25. Então, realmente, só na segunda, Ana vendeu 1/3 de Roberto. Aí tá certo, alternativa C. Na D, o valor total em reais das vendas feitas por Roberto na sexta foi o dobro do valor total em reais das vendas feitas por Ana na segunda. Posso comparar a segunda com sexta? Não, não sei quantas ele vendeu. Então, não é. Na E, o valor total em reais das vendas feitas por Ana na terça foi menor que o valor total em reais das vendas feitas por ela mesma na quinta. Posso comparar terça com quinta? Não. Então, também não é. Então, ó, já por eliminação a gente já chegaria na C, né? Mas vimos aí, eu mostrei para vocês o porquê que a C estava correta. Agora vamos para o terceiro exercício, que fala o seguinte. Os alunos de uma turma foram divididos em 3 grupos. O primeiro contendo a terça parte do número total de alunos dessa turma. O segundo contendo 3/5 dos alunos que não fazem parte do primeiro grupo. E o terceiro grupo contendo os demais 8 alunos. Então, o número de alunos do segundo grupo é... Bom, esse exercício é um exercício que eu gosto muito de fazer por quadradinhos, né? Se você montar a equação, ó, vou até falar o jeito que fica a equação, não tem problema. Seria x sobre 3 mais 3/5 vezes, abre parênteses, x menos x sobre 3, mais 8 é igual a x. Se você quiser resolver por equação, fique à vontade. Eu prefiro por fazer quadradinhos, aquele método mais simples. Por quê? Na primeira parte, ó, é 1/3, ele me falou ali, a terça parte. No segundo grupo, ele falou que era 3/5 dos que não fazem parte, ou seja, era 3/5 do restante, tá certo? E no terceiro são 8 alunos. Então vejam só, para quem não sabe esse método que eu vou utilizar, para ficar bem claro para vocês. Pega os dois denominadores que você tem nas frações, 3 e 5. Quanto que é 3 vezes 5? É 15. Então são 15 quadradinhos que você vai fazer. Ou até mesmo faz uma tabelinha de 3 por 5, olha lá. 3 linhas, tá vendo? Que é do primeiro denominador, 3, e aqui 5, que é do segundo denominador. Vamos lá, não está ficando muito proporcional, mas eu tenho certeza que vai dar para entender, tá certo? Aqui estão os 15 quadradinhos. E aí você começa a pintar. Vamos pintar aqui de laranja o primeiro. 1/3 fazem parte do primeiro grupo. 1/3 é o quê? De cada 3, você pinta apenas 1. Então vejam só, 1, 2, 3... Cada 3 você pinta 1. 1, 2, 3, você pinta 1.
1, 2, 3, você pinta 1. E assim sucessivamente. Então, esses de laranja é o que fazem parte do primeiro grupo. Agora, do segundo grupo, eu vou fazer aqui de um verde, tá bom? Só que é 3/5 do restante, isso é muito importante, tá? Ou seja, de cada 5 eu vou pintar 3 do que sobrou. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 quadradinhos nessa linha. Então, de cada 5 eu pinto 3. Então, pinta 3 desses 5. Aqui na última linha, ó, tem 5 também vazios. Então, eu vou pintar 3. E aí, sobraram 4 quadradinhos. Ah, mas esses 4 quadradinhos são exatamente 8. Então, quanto que vale cada quadradinho? Olha só, sobraram 8. E aqui 4 quadradinhos, ou seja, cada quadradinho, ó, 8 dividido por 4 é 2. Então, aqui cada quadradinho corresponde a 2 pessoas, tá certo? E o que ele me perguntava? O total no primeiro grupo, no segundo grupo? Vamos voltar na pergunta. Ó. O número de alunos que participam do segundo grupo, que é essa parte em verde, correto? Então, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, 2, 2, 2. Portanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas faziam parte do segundo grupo. Portanto, a alternativa certa, letra D de dado. Tá certo? Agora o próximo diz assim: com o dinheiro que tem disponível, uma pessoa compra 12 unidades de certo produto e recebe R$ 6,40 de troco. Se ela comprasse apenas 10 unidades, sobrariam R$ 62. Se uma pessoa comprar apenas 3 unidades desse produto e pagar com uma nota de R$ 100, deverá receber o troco de... Então, para eu fazer esse exercício, eu tenho que saber quanto que é cada unidade e quantos reais ele tinha. Se você já fizer pela diferença, gente, muito mais rápido. Mas eu vou montar aqui as equações, tá bom? Então, ó, vamos chamar unidades de x, tá? E o valor que ela tem de V, tá? Então, ela tem V reais e cada unidade vai ser representada por x. Então, ó, ela tem V reais. Gasta 12x, concorda? 12 unidades. E ainda, o que restou foi o troco, 6,40. Essa é a primeira equação. Na segunda, se ela comprasse 10 unidades, portanto, 10x, vai receber 62 de troco. Então, ela tinha o valor V, gasta 10x, e aí vão restar R$ 62, tá certo? Bom, feito isso, é só você subtrair uma equação da outra, tá bom? Então, ó, vou fazer a de cima menos a de baixo. Para quê? Para poder cancelar o V, ó. V menos V dá zero. Menos 12x menos 10x, menos com menos é mais, então vai ficar mais 10x. Menos 12 mais 10, você ainda deve 2x. E aqui, por último, 6,4 menos 62 vai dar negativo. 62 menos 6 daria 56. Então, vai ficar 55,6 negativo, tá certo? E aí, o menos 2, que está multiplicando, ele passa dividindo, ficando menos 55,6 dividido por menos 2. E aí, menos com menos dá mais. E fazendo 55,6 por 2. Ó. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 15 por 2 dá 7, fica 14, resta 1. Vem a vírgula e aí o 8. Ou seja, cada unidade custa R$ 27,80, tá bom? Só que ela vai comprar quantas unidades? Ela vai comprar 3 unidades. Então, ela vai pagar quanto? R$ 27,80 vezes 3. Coloca aí, vamos ver quanto que ela ia gastar. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 7, 21, com mais 2, 23, vai 2. E 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8. E aí tem uma vírgula aí, R$ 83,40 é o que ela vai gastar. Mas ainda não é o que ele te pede. Ele te pede o quê? O troco se fossem pagos R$ 100. Então, você vai ter que fazer aí R$ 100 menos R$ 83,40. Ficando 0 menos 0 dá 0, 0 menos 4 não dá, então empresta, no 100 fica 99 e o 0 fica 10.
10 menos 4 é 6, vem a vírgula, 9 menos 3 é 6 e 9 menos 8 é 1. Portanto, ela vai receber de troco R$ 16,60. Portanto, a alternativa certa, a letra B de bola. Vamos para o próximo. Mariana comprou os produtos A e B em uma promoção. O produto A estava com desconto de 10% sobre o valor normal de venda de R$ 120 e o produto B com desconto de 20% sobre o preço normal de venda de R$ 180. O desconto total que Mariana teve nessa compra, comparando ao valor que pagaria se os produtos não estivessem na promoção e fossem comprados pelo preço normal de venda, correspondeu a... Então eu vou ter que ver quanto que ela teve de desconto relacionado ao preço que ela pagaria. Então primeiro vamos ver os descontos aqui. O desconto do produto A foi 10%, portanto 10 sobre 100, de 120. 10% de alguma coisa é só tirar o último zero, daria 12, se você quisesse fazer de cabeça. Se não quisesse fazer de cabeça, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Um zero corta com zero, outro zero de baixo corta com zero de cima. Ficou 1 vezes 12, que são os R$12 de desconto. Isso do produto A. Vamos para o produto B. O desconto do produto B agora é de 20% sobre 180. E aí, você pode cortar os zeros do mesmo jeito, ó, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. E aí 2 vezes 18 dá 36. Portanto, o desconto total foi de R$ 48. Mas ainda não é o que ele pede qual a porcentagem desse desconto. Então a gente tem que ver primeiro quanto que ela gastaria. Então a Mariana gastaria 120 mais 180. E 120 mais 180 são R$300. Então, R$300 corresponde a 100%. E aí, o meu desconto de R$ 48 vai corresponder a X%. Aí você pode fazer uma regrinha de 3 básica aí, multiplicando em cruz, mas eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Corta esses dois zeros, fica 3x igual a 48 vezes 1. E daí o 3 passa dividindo, ou seja, isso daqui vai dar 1/3 de x. É só você colocar aqui, ó, x igual a 48 dividido por 3. E 48 dividido por 3 fica, vou colocar aqui no cantinho, ó, 16%, tá certo? Então, ó, 3x igual a 48 e o 3 que está multiplicando eu passei dividindo. Portanto, alternativa certa, letra B de bola. Tá aí o nosso exercício número 5. Vamos para o 6, que diz o seguinte. No início do ano letivo anterior, a média da idade dos 20 alunos em uma turma era 7,8 anos. Passado um mês, mais alguns alunos foram matriculados nessa turma, sendo que 3 alunos com idades de 7 anos e 2 alunos com idade de 8 anos. Se no período em questão nenhum dos 20 alunos matriculados fez aniversário, então é correto afirmar que, após a matrícula dos 5 alunos, a média de idade de alunos daquela turma passou a ser de... Bom, agora a gente vai fazer um exercício de média aritmética ponderada. E quem sabe aí a dica que eu sempre dou é o seguinte, ó. 20 alunos tinham média de 7,8 anos. Sabe o que eu faço? Eu faço de conta que esses 20 alunos tinham 7,8 anos. Mas, professor, não tem como ele ter 7,8. Faz de conta. Porque se você tiver cada 4 alunos 8 anos e um aluno 7, que seria isso, que daria 7,8, vai dar na mesma, tá certo? Então, eu vou fazer exatamente isso. Ó. 20 alunos têm 7,8 anos. E daí, se eu multiplicar, eu acho quantos anos tinha na sala, antes da entrada daqueles 5. Só que entrou aqueles 5 alunos. 3 com 7 anos, portanto 3 vezes 7, e 2 alunos com 8 anos. E aí a nova média eu vou ter que dividir pela quantidade total de alunos. Agora a quantidade total são quantos alunos? Já tinha 20, entraram mais 5, ficou 25. E agora virou uma álgebra. Tudo isso vai ser igual à minha média, tá bom? Então vamos lá. Primeiro 20 vezes 7,8. O zero pode cortar com a vírgula, fica 2 vezes 7,8, que dá 15,6. Mais
3 vezes 7 é 21, mais 2 vezes 8, que é 16. Tudo dividido por 25. E aí temos 15,6 mais 16 já dá 31,6. Mais 21 vai dar 52. Desculpa aqui, gente, eu coloquei vírgula aqui, não tinha vírgula, né? Então, 156 mais 21 dá 177. 177 mais 16 vai dar 193. Então, vai ficar 193 dividido por 25. Então, faz aí agora a continha. 193 por 25. Cabe em 7 vezes, que já dá 175. Coloca aqui o 175, 1 embaixo do 1, 7 embaixo do 9 e o 5 embaixo do 3. Sobra 18. Aí não tem mais nada para descer, coloco a vírgula e acrescento o zero. Ficou 180, que continua dando 7. Menos 175, sobra 5. Como eu já coloquei a vírgula, coloco o zero, e aí 2 vezes 25 dá 50. Portanto, deu 7,72. Alternativa certa, a letra A. Está aí o nosso sexto exercício. Vamos agora para o exercício número 7, que diz assim: 3 impressoras iguais, trabalhando ao mesmo tempo e com capacidade máxima de impressão, imprimem certa quantidade Q de folhas em 4 horas de trabalho ininterrupto. Sendo assim, para a impressão da terça parte da quantidade Q de folhas, por apenas 2 dessas impressoras, nas mesmas condições de trabalho, o tempo estimado é... Então, vamos lá. É uma regrinha de 3. Vamos ver se é composta ou se é simples. Vamos colocar aqui todas as nossas unidades. Nós temos folha, né, quantidade de folhas. Nós temos o tempo de trabalho, né, em horas. Então, vamos colocar tempo em horas aqui. O que mais? E a quantidade de impressoras. Então, esta aqui é um I, tá? Impressoras. Então, na primeira parte, ele diz o seguinte. Tinha 3 impressoras. Então, coloco 3 aqui. Ao mesmo tempo, com capacidade, imprimem uma quantidade Q de folhas. Então, aqui é um Q. Durante 4 horas. Sendo assim, para a impressão da terça parte da quantidade Q de folhas. Então, você pode colocar aqui o Q dividido por 3, tá certo? Por apenas 2 dessa impressora, quanto tempo? O tempo é X. Então, tá aí. Tá montada, é uma regrinha de 3 composta, tá bom? Só que aí muitas pessoas falam que não sabem fazer com fração. Você tem 2 jeitos. Ou já cancela os Qs e deixa aqui 1 e 1/3, ou faz de conta que o Q é 3. Coloca 3 em cima e 1 embaixo, tá? Dá na mesma. Eu vou deixar em forma de fração aqui para não ficar muito confuso para vocês, tá bom? E aí a gente vai usar o método das flechinhas para fazer. Onde tem o X, seta para cima. E daí eu vou comparar todos as demais grandezas com o elemento do tempo, que é onde está o X. E aí quanto mais tempo eu gasto, quer dizer que eu tinha mais folhas ou menos folhas? Mais folhas. Se você respondeu mais nas folhas, você vai ter que colocar a setinha para cima. E agora você vai comparar o tempo com as impressoras. Se você gastou mais tempo, quer dizer que você tinha mais ou menos impressoras? Você tinha menos impressoras para gastar mais tempo, não é verdade? Então, coloca uma setinha para baixo aqui nas impressoras. E aí, vamos lembrar que o x, que está sempre na base da seta, multiplica todos os outros elementos que estão na ponta da seta. No caso aqui é o 1 e no caso aqui a ponta da seta é o 2. E aí a gente já consegue montar, ficando do como? Vamos lá, ó. Pega todos esses que eu circulei. 1 vezes x vezes 2 é igual aos que sobraram. 1/3 vezes 4 vezes 3. Tá certo? Então ficou assim. O que eu posso fazer agora? O 3 que está dividindo, esse 3 está multiplicando o 4, tá vendo? Eu já posso cortar. E aí nós temos o seguinte, ficou o quê? 1 vezes 2 vezes x, portanto, 2x. E aqui ficou quanto? 1 vezes 4 vezes 1, ou seja, deu 4. Portanto, vai dar quanto? Traz aqui para cima. O 2 está multiplicando o x, portanto, ele passa
dividindo. E fica 4 dividido por 2, que dá um total de 2 horas. E aí, 2 horas é a alternativa, a letra C de casa, tá certo? Então, tá aí nosso 7º exercício, alternativa C. Vamos para o próximo, agora o número 8 de matemática, que diz o seguinte. Um pedaço retangular de cartolina tem 960 centímetros quadrados de área. Se a diferença entre as medidas do maior e do menor lados do pedaço da cartolina é igual a 2 centímetros, então seu perímetro é de... Então, olha só o que ele está falando. Eu tenho aqui a cartolina, a área dela é de 960, uma medida é x e a outra é x mais 2, porque a diferença entre elas é de 2 centímetros, tá certo? E aí, vamos ver como que a gente faz. Se ele deu a área é o quê? É base vezes altura, tá certo? Portanto, é x mais 2 vezes x, ou seja, x vezes x mais 2 é igual a 960. E aí você pode fazer a distributiva do x aqui, ó, passar o 960 para cá e fazer báscara, fazer delta, báscara, enfim, vai dar um super tamanho de exercício, tá ok? Eu prefiro pensar na soma e no produto. Como assim? Aqui não é um produto, não é uma multiplicação, que está dando 960. Então, vamos ver os produtos que deem 960. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá bom? E a diferença entre esses dois números vai ter que ser de 2. Vamos ver se a gente acha. Por exemplo, você tinha 10 e 96. 10 vezes 96 é 960. Porém, a diferença entre 10 e 96 é 2. Não, então isso daqui não é. E assim você vai fazendo. Já vou dar uma boa pulada aí, ó. Vamos para o 20. 20 e 48. Ainda não deu. A diferença entre esses dois números não é 2. Vamos para o 30, tá certo? Com 30, 30 e 32. E agora? 30 e 32 tem diferença de 2? Tem. Então tá aí, ó. Uma medida era 30 e outra é 32. Volto a repetir para vocês. Quer fazer a distributiva e fazer báscara? Vai dar certo. Você vai chegar em 30 e 32 do mesmo jeito, tá bom? Só que aí ele te pergunta o perímetro, tá certo? Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, vai ser o 30 mais o 32 mais o 30 mais o 32. Tudo isso dá quanto? Vamos colocar um embaixo do outro aqui, ó. 32 mais 30 mais 32 mais 30. E aí fica 2 mais 0 mais 2 mais 0 é 4. 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, tá aí 124 centímetros. Alternativa certa, a letra E. Vamos para aí o nosso próximo exercício, que diz o seguinte. Um peso de papel tem formato de paralelepípedo reto retangular, com altura de 5 centímetros e volume de 240 centímetros cúbicos. Sabendo que na base desse papel a menor aresta mede 3/4 da maior aresta, é correto afirmar que a diferença entre as medidas dessas arestas é de... Então vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui um paralelepípedo. Vou fazer tracejado aqui a partir do fundo. Só vou desenhar para vocês esse paralelepípedo para ficar fácil de vocês entenderem o desenho, tá bom? Tá aí. Então, o volume dele é 240 centímetros. Uma base tem x e a outra tem 3/4 de x. E a altura mede 5. E o volume 240. Então, o jeito da gente fazer é achando pelo volume do paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura é 240. Aí a gente vai achar o valor do x, e daí uma medida é x, outra 3/4 de x, e aí a gente consegue achar a diferença entre elas, tá bom? Então vamos fazer isso, ó. O volume é igual ao produto das 3 medidas. Tá aí as 3 medidas. Tudo isso igual a 240. X vezes x já é x quadrado. 3 vezes 5 já é 15 e o 4 continua aqui embaixo. E aí nós temos o seguinte, o 4 está dividindo e o 15 está multiplicando. Eles passam para lá fazendo a forma inversa. Então o 4 que estava dividindo vai passar multiplicando e o 15 que estava multiplicando
passa dividindo. Fazendo aqui, ó, primeiro 240 por 15. Isso daqui dá 16. Então, eu vou cortar aqui, ó, já vou colocar o 16 para vocês verem, chegando no 16. E aí, 16 vezes 4 dá 64. Então, x ao quadrado é 64. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor do x. Então, qual que é o inverso do nosso quadrado? O inverso do quadrado é a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 64 é 8. Tá aí o valor do x. Portanto, ficou como? Ficou, aqui é 8, e aqui ficou 3 vezes 8, né, que o x é 8, dividido por 4. 3 vezes 8 é 24, dividido por 4 é 6. Portanto, uma medida é 8, outra medida é 6. E ele perguntava exatamente a diferença entre essas arestas. O que é a diferença? Um menos o outro. Portanto, 8 menos 6, a gente chega em 2. Portanto, a alternativa certa, a letra C. Então, tá aí o nosso exercício de número 9. Vamos para o nosso último exercício, que diz o seguinte. Em uma turma de quarto ano, a razão entre os alunos e de alunas matriculadas era igual a 3/4. E a diferença entre o número de alunos e alunas era 4. Se nessa turma houvesse uma aluna menos matriculada, a razão em questão seria igual a... Então vamos lá. Quem é meu aluno sabe já o jeito que eu monto exercícios de razão da VUNESP. Monto como? Por tabelinha. Então eu vou lá e coloco aqui, ó, alunos, alunas, total, e nesse caso ele também dá a diferença, tá certo? Então vamos lá. Ele falava aqui primeiro que a razão era de 3/4, então eram 3 alunos para 4 alunas. Nota que quem vem primeiro é o numerador, no caso alunos. Quem vem depois, o denominador, é quem está escrito também depois, no caso alunas, 4. Então, no total, eu estaria falando de 7 pessoas e a diferença entre alunos e alunas é de 1, tá certo? Muito bem. Só que ele falou que essa é a diferença da razão que eu estou usando, né? Vamos falar dos números reais, né? Sem aquela simplificação. Ele falou que essa diferença era 4. Então, em vez de 1, deveria ser 4. O que isso significa? Que a proporção entre a razão e os números reais eram de 4, porque era só multiplicar por 4 aqui. Então, ou seja, todos os demais também têm proporção 4. Multiplica por 4 aqui, dá 28, então deveria ter 28 alunos. Então, quantas meninas? 4 vezes 4, 16 meninas. E quantos meninos? 3 vezes 4, 12 meninos, tá certo? Muito bem, temos aqui todos os dados. Só que ele falava, e se nessa turma houvesse uma aluna a menos? Então, em vez de 16, se eu tivesse 15 alunas. Então, qual seria a razão? O número de alunos continuava 12, mas o número de alunas passava a ser 15, tá certo? E aí eu tenho que simplificar. Por quanto que eu simplifico? Simplifica por 3. 12 dividido por 3 é 4 e 15 dividido por 3 é 5, tá certo? Então, essa razão passou a ser de 4/5. Portanto, a alternativa certa, a letra A. Então, tá aí todos os nossos exercícios de matemática resolvidas da Banca VUNESP, da prova de Sorocaba para o cargo de professor de Educação Básica 1, tá certo? Então, espero que você tenha curtido, deixem seu like e não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.